Casamento Sangrento 2, A Viúva. Será que esse filme consegue ser melhor que o primeiro filme? Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativa o sininho no like, então bora pro vídeo. Casamento Sangrento, A Viúva. Depois de sobreviver a esconde-esconde no primeiro filme, Grace acha que tudo acabou e tenta seguir a sua vida. Mas descobre que aquele jogo era só o começo e que existia outras famílias ricas e poderosas envolvidas. Essas famílias mantêm esse jogo para continuar com a sua influência e controlar decisões importantes. Essas famílias ricas têm o objetivo de caçar duas pessoas, no caso a Grace e a sua irmã Fate. O jogo não é mais esconde-esconde dentro de uma casa, mas dessa vez fugir para não serem atacadas. Agora as duas precisam correr e lutar para que não sejam mortas por essas pessoas ricas. Durante essa perseguição, Grace começa a entender quem organiza tudo e por que isso continua acontecendo. O objetivo dessa sequência é mostrar Grace tentando sobreviver e proteger a Fate e encontrar uma forma de virar o jogo contra essas famílias ricas e acabar com isso. Eu gosto bastante do primeiro filme do Casamento Sangrento porque é um filme que é interessante, mesmo sendo uma história simples. Você tem um toque de tensão, toque de violência extrema, você tem o seu mistério. É um filme extraordinário e muito redondo. Você é o começo e fim que não necessitava de ter uma continuação. Como o primeiro filme fez tanto sucesso, uma hora ou outra ia ter uma continuação. No caso, Casamento Sangrento, A Viúva. Se você caiu de paraquedas e nunca viu o primeiro filme, você vai conseguir aproveitar essa sequência. Mas você quer ter a maior experiência, veja o primeiro filme para você entender, para depois ver a sequência. Sem dar nenhum spoiler para vocês, o final do primeiro filme é o início da continuação do Casamento Sangrento, A Viúva. Casamento Sangrento, A Viúva expande essa mitologia para ter mais personagens, mais consequências, mais violências mais brutais, mas é um filme, essa sequência, que foca muito mais na sua violência e esse filme não perde tempo nessa questão. A sua história deixa um pouco a desejar, não explora tanto a questão dos personagens, os vilões, a questão do ritual satânico, algo muito superficial. Ao mesmo tempo, se você for comparar com o primeiro filme, a Instinto tem uma história um pouco mais interessante e etc. Mas nessa sequência, o foco é 100% a sua violência. O que é interessante, por ter um ambiente muito maior, tem mais cenários, mais tensão em vários momentos. O primeiro filme já é interessante, porque era na casa, criava aquela tensão dos ambientes e etc. Também era muito bom. O primeiro e o segundo conseguem trabalhar muito bem a tensão e a sua violência, mas eu acho que se você procura uma sequência pela tensão e a violência, esquecendo muito a história, eu acho que você vai gostar muito dessa sequência Casamento Sangrento, A Viúva. O grande foco desse filme é a questão dos vilões indo atrás da Grace e da Fate, mas acontece que os vilões não são tão interessantes, são um pouco caricatos demais. Infelizmente, o filme tem esse equilíbrio de momentos de violência extrema e ao mesmo tempo uma comédia ácida. A comédia ácida funcionou muito pra mim, mas pode ser que pra você que não gosta de comédia ácida, pode ser que fique um pouco decepcionado nesses momentos. Mas é um filme que ele foca muito mais na tensão, na violência, da comédia também, mas sua história ela é um pouco fraca. Eu não fiquei desconectado do filme porque eu gostei da aventura, gostei da sua tensão, da violência, que tem violências muito criativas. O nome do diretor do filme Casamento Sangrento, A Viúva, que também foi o diretor do filme Casamento Sangrento 1, que é o Tyler Giller e o Matt Benelli Open. Esses dois diretores conseguiram trazer nessa sequência uma boa violência, bons momentos de uma comédia ácida, mas infelizmente a sua história nessa sequência deixa um pouco a desejar. Ao invés de ter um equilíbrio de uma história um pouco interessante e uma intensidade da sua violência, a história fica um pouco de canto e foca muito mais na sua violência. O que é interessante é a sua tensão, que é bem trabalhado, e tem muitos cenários, muitos lugares, então isso é interessante. Se você espera uma história um pouco interessante, você vai ficar um pouco desapontado. Se você quer só uma violência brutal, é um prato cheio para você. As atuações desse filme são muito ok, nada extraordinárias, porém temos a Samara Weaving, que é a Grace, e a Katherine Newton, que é a Fate. São duas atuações muito boas, que conseguem ter uma boa química entre elas duas. Tem momentos de tensão, momentos de violência, momentos do seu humor ácido, que é extraordinário e funciona muito bem entre elas duas. O filme consegue carregar muito bem a sua adrenalina por conta delas.
Então é fenomenal demais. O orçamento do filme Casamento Sangrento, A Viúva é por volta de 14 milhões de dólares. É um orçamento baixo, mas ao mesmo tempo tem cenas incríveis e muito bem feitas, das cenas de violência, muitos cenários, e a Grace, que é a personagem principal, ainda utiliza seu icônico vestido que ela utilizava também lá no primeiro filme. Sem dar nenhum spoilers pra vocês, porém, Casamento Sangrento, A Viúva, o final do filme é um pouco fraco e deixou um pouco a desejar. Mas, se você já viu o primeiro filme do Casamento Sangrento, é bem provável que você vai querer ver essa sequência. Mas tem que estar em mente que essa sequência é muito voltada na sua violência, da sua atenção, do que uma história interessante. Mas, se você só quer ver a violência, você vai aproveitar muito, porque é interessante a questão da sua atenção, mas, como eu falei pra vocês, a história deixou muito a desejar demais. Mas essa foi minha crítica do filme Casamento Sangrento, A Viúva. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então no like. Então falou e fui!